pai era cantoneiro, foi cantoneiro toda a vida dele. E éramos muitos filhos, éramos 8 filhos, e ele, coitado, sozinho a ganhar, precisava de mais algum, e naquela altura que se colocava o alcatrão na estrada, e pintava os mecos todos, desde Vilarinho, aqueles mecos todos que estão na beira da estrada, aquilo era tudo pintado, era raspado e pintado de branco e de vermelho. Eles agora estão assim escuros, mas não têm nada a ver, aquilo era tudo, ficava tudo branco, metade branco e metade vermelho. E então o meu pai precisava de um jornaleiro, e o chefe dele dizia, traga um dos seus filhos, e por acaso o meu pai tinha um filho rapaz mais velho 2 anos que eu, mas tinha emprego numa carpintaria, e ele não queria que ele saísse lá, senão depois já não podia voltar. E então o meu pai decidiu vir eu no lugar dele, era mais nova 2 anos, vim eu trabalhar com ele jornaleira, e só que na folha para o Estado ia o nome de António Rodrigues de Sousa, não era Arminda Maria Rodrigues de Sousa, não podia ser porque eles queriam era rapazes. E então vim eu para a estrada com ele. Depois quando o chefe chegava, quase o meu pai mandava mirar a água, o quê, disfarçar um bocadinho, mas ele, fino, começou a perceber. Uma vez eu cheguei lá perto, vinha com o garrafão da água, e ele disse, anda cá, Tonito, anda a receber o teu salário. E aí ficava pronto, viu-se que não, pronto, ele bem sabia que era uma menina. Eu empunhei o banezito na cabeça, mas ele viu logo que era uma menina. Pronto, e parecia ser o Tonito, era o Tonito, toda a gente se riu do Tonito a andar de cantoneiro. Tinha de ser, precisava de ganhar. E não era desonesto, não era apenas um nome que se trocava. O trabalho parecia feito na mesma, e tinha de trabalhar, trabalhava já o trabalho. Eu fazia, quando era por alcatrão, não sei se se lembra, talvez não, era com uma caldeira, era uma caldeira com 4 rodas, e tinha um coisinho de puxar, e puxava e levava para onde queria. E aquecia o alcatrão lá dentro, fazíamos uma fogueira, tinha por baixo tipo assim uma lareirinha, e fazíamos ali a fogueira e aquecíamos ali o alcatrão. Metíamos lenha para lá, punhamos a ferver. E depois íamos andando com a caldeira, por muitas vezes ia eu a puxar a caldeira e o meu pai a pôr o alcatrão, que é tipo botar sulfato. Ele sulfatava assim o alcatrão para a estrada. E depois tínhamos de passar areia, o carro de mão, estava a rimas longe a longe. Íamos com o carro de mão, trazíamos areia, depois com a pá tínhamos de espalhar, tínhamos de ganhar o jeito de espalhar. Eu fazia de tudo, era quando eles chamavam as pessoas que não eram cantoneiros, não eram jornaleiros, chamavam jornaleiros, era mais para pôr o alcatrão e para quando era nessas pinturas, porque era muito meco para pintar, e então eu ia na frente e raspava o meco com uma escova de arame, raspava-o todo bem raspado, e pintava a cor branca. E o meu pai vinha atrás e depois já punha aquela coisinha certinha, o vermelho que tinha de ficar mesmo a pormenor. O branco podia correr um bocadinho para baixo, depois o vermelho é que ia cobrir. O meu pai pintava o vermelho e lá íamos nós. O meu pai mantinha o cantão dele, era só ele. E depois vinha o jornaleiro ajudar, mas era só lá de vez em quando, não é? Ele tinha de manter o cantão limpinho, as valetas todas feitas. Não andava água na estrada como anda agora. Aquilo, as valetas todas feitinhas, e o chefe passava e via. Ele ia no quilómetro tal, ficava tudo a ponte. Quilómetro tal, metro tal, voltava outra vez, tornava novamente, tirava o contágio todo onde ele ia. Aquilo era tudo certinho, não é como agora, não. Havia ali no Alto do Guamarão, havia aquela no Alto do Guamarão. E depois tem um outro abrigo, acho que ele que ainda existe lá, abaixo do Vilarinho, que é tipo assim um minotezinho no monte, assim, na beira da estrada. Aquilo era saibro, e tem ali tipo um minotezinho, acho que ele que ainda lá existe. Foi o meu pai que o fez. Para ele se abrigar e para comer ao meio-dia, a gente mandava-lhe comer na carreira eu trazia-lhe comer para cá, para a beira dele, e o motorista e o cobrador, que era assim que a gente chamava nessa maneira, que ele trazia a comida. E a carreira parava, entregava-lhe a comida, e ele ia lá para o minotezito e comia lá, abrigado, que não tinha onde se abrigar a comer. O cantão dele começava abaixo do restaurante de Vilarinho, tem ali aquele miradouro. Tem lá um mequinho, mais ou menos ao meio do mirador, tem lá um meco ainda, que marcava onde começava o cantão dele, e ia até à Quinta da Picota em Alvarenga. Cada um tinha o seu jalão com o seu número, e ele tinha de estar sempre espetado na beira da estrada. Ele chegava, o chefe ia ao jalão, o cantoneiro tinha de estar ali
por perto, se fosse por acaso fazer um xixi ou monta ou o quê, não é? Tivesse de ir, ele via o gelão, parava por ali, aquilo era uma identificação que o cantoneiro estava ali perto.